usado em determinada altura abstrata. Um último exemplo, está a passar a pegar, um último exemplo é o caso dos sírios civis. É mais um sentimento anticlerical. Estes sírios civis normalmente eram enquadrados por movimentos socialistas. E só à medida da passagem do tempo ampliou também a proveniência dos seus assuntos. Seguimos de perto o livro do professor António Ventura, Anarquistas, Republicanos e Socialistas em Portugal e as suas convergências possíveis, 1882 a 1910, editado no ano de formam-se por contraposição aos sírios religiosos, muitas vezes ligados a confrarias que promoviam peregrinações, excursões arraiais de caráter religioso a locais, muitas vezes também de caráter religioso, mas não só. Vão se tornar uma manifestação anticlerical e António Ventura associa ao progresso socialista anticlerical e à sua influência e à influência dessa sociedade promotora do registro. Sobretudo, apela-se para o laicismo dos comportamentos, para a libertação das intrigas clericais, para a festa popular e fomentam-se as excursões e arraiais, mas que se desenvolvem, livre do enquadramento religioso. Apelam mesmo para que os sírios religiosos se transformem em grupos excursionistas. Normalmente tinham um patrono, estes sírios, uma personalidade, o sírio Eliodoro Salgado, ou simplesmente o nome de uma flor ou de uma localidade. O principal objetivo era aumentar a fraternidade, ainda a fraternidade, entre os seus membros, entre movimentos idênticos de outras localidades, com o intuito de diminuir localidades. Situam-se essencialmente em Lisboa no solar, e são exceções um em Tomar, outro em Évora e dois no Porto. António Ventura contabilizou entre 95 e o ano de 1900, portanto em 5 anos, 62 sírios civis e organizações afins. Mas estes sírios civis não se limitavam a estas manifestações campestres, digamos assim, e eram também elementos de propaganda, faziam com frequência conferências, assembleias, e normalmente tinham um objetivo, era evocar personalidades históricas que haviam sido vítimas da intolerância religiosa. E assim, no fim do século, encontramos os ideais republicanos permeados no cotidiano. Só assim se compreende que os pais, ou padrinhos, escolham para uma criança o nome como Ana da Glória Monteiro da Liberdade e República de Jesus Rodrigues. Este recorte, eu não pus a data deste recorte, porque na altura nunca pensei em guardá-lo, foi por curiosidade, mas é dos finais dos anos 70, princípios dos anos 80. Ou que no ano seguinte, a implantação da República, um estabelecimento comercial de Castelo de Vigo apresenta uma fachada comanda por comerciante José António de Riz e Filho. Este José António de Riz e Filho foi um editor de postais muito importante aqui em Castelo de Vigo, aqui ao lado, entendido, e em que há esta parafernália de manifestações republicanas, nota-se mal, mas há vários cartazes que ainda hoje se vêem em alguns sítios guardados, em alfarrabistas e não só, com as figuras e com a iconografia republicana da época, com Manuel Rigaga, com o António José de Almeida, com imensos postais republicanos. É também um elemento muito interessante. E este álbum que saiu há poucos meses do professor António Ventura sobre os postais da República fazem este destaque deste jornal, aliás, com a entrevista que ele deu, considera o mesmo o postal mais interessante da coleção. Queria terminar falando num pequeno texto de Francisco Caído do Amaral, neto do autor da música da portuguesa, que num livro que fez, que se intitula Histórias à Margem de um Século de História, e no capítulo dedicado à República, diz:
Já se gastaram bastantes toneladas de tinta a escrever relatos, evocações, incómodos, divagações, críticas, banalidades, fantasias, patranhas e cobiças sobre o movimento que, noite de 4 para 5 de outubro, religou para o mundo das recordações a monarquia e implantou a República em Lisboa. Nesta cidade foi imposta ao país por lei. Mas em toda a parte havia gente pronta a regar a boa nova com lágrimas de alegria ou com sangue, se fosse preciso. Está muito. Bem, então quero agradecer em nome de todos os presentes ao Pedro Sá esta coleção, que penso que para todos nós trouxe muitos elementos que eram desconhecidos. Eu quero chamar já a atenção para o facto de, ali fora, já alguns de vós terão reparado, outros talvez não, há ali 2 expositores com livros e almanaques que são propriedade dele e que ele trouxe e que alguns deles foram aqui referenciados e, portanto, podem ser vistos por todos nós. E então, havia agora um período em que quem quiser dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta ou dizer sua justiça em relação a estas questões que foram aqui afloradas, portanto, poderá fazê-lo.